Boa noite, good evening to everybody. Espero que vocês estejam bem. Iniciamos agora oficialmente o nosso encontro do Clube de Estudos, agora na versão English for Teachers. E agradeço inicialmente a presença da Gisele, da Renaila, da Silvana e da Kelly. E também a todos aqueles que depois vão assistir. Nós temos aí um grupo bastante grande, mas eu sei que seria impossível conseguir um horário em que todos estivessem disponíveis, né? Então, a gente tem que fazer em algum horário. E eu sei que muita gente assiste depois. Assistam, deixem seus comentários. A ideia é que nós possamos utilizar, né, desses encontros para... Deixa eu só fechar aqui um arquivo, que a gente possa fazer um bom uso desses encontros para melhorar as nossas práticas, né, para refinar, para nos dar mais segurança. Para quem vai prestar concursos, né, nós temos aí o concurso do Estado, né, pelo que eu ouvi, não cheguei a olhar o site da VUNESP, mas parece que foi prorrogada, né, o período de inscrições, é isso mesmo, né, Gisele? E então tem um concurso grande acontecendo, há sempre outros concursos em outras regiões, e mesmo que não houvesse, é importante a gente entender o que está atualmente direcionando o sistema educacional no Brasil, né? Até dia 27/6. Obrigada, Gisele, pela informação. E então, eu acho que é bem importante a gente conversar a respeito desse documento, né, da BNCC. Então, já vou compartilhar aqui com vocês. E mesmo quem não é da área da educação, né, eventualmente, que esteja por aqui, de algum modo impacta a todos, né? Diretamente para quem é da área da educação, e indiretamente, peraí que eu abriu na página errada, abriu fora do começo. E nós temos aqui quem é pai, quem é mãe, quem se importa, né, com os rumos da educação no nosso país. A gente precisa conhecer esse documento, ou pelo menos ter uma ideia um pouco para além do superficial, do que representa a Base Nacional Comum Curricular, né? E o que ela traz de demandas para todos nós, tanto para professores quanto para famílias. Por isso que eu chamei esse encontro de aspectos importantes relacionados à BNCC. E também, hoje no nosso grupo, eu disparei ali um questionário, né, que boa parte conhece, como é um grupo formado principalmente por professores, então boa parte, pelo menos o geral da base, as pessoas conhecem, né, já ouviram falar, não vão achar que é, enfim, receita de bolo. E muitos também conhecem a sua área específica, afinal de contas é um documento de 600 páginas, né? Então não se espera que ninguém leia tudo, mas é principalmente importante entender o que esse documento traz de implicações para todos nós, né? E aí fica ali a dica, quem quiser perguntar, comentar alguma coisa, usem o chat ou usem o microfone, tá? É conversa, não é aula, não vai ter prova ao final, nem ponto positivo, nem negativo, né? Espero que tenha futuramente, quem sabe, né? A gente passando nos concursos, indo bem, ou se sentindo mais confortável na sua prática profissional, porque quando a gente entende as coisas, flui melhor tudo que a gente faz, né? Tem, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, acabam se acomodando com aquela ideia de que eu vou repetir aquilo que me deram lá no manual, no livro do professor, né? Principalmente em escolas particulares, tudo vem mastigado, vem pronto. Tem um lado bom, porque você
pega o material e simplesmente reproduz aquele material, mas às vezes tem um lado que não é tão legal, tão bacana, porque você também não tem liberdade para mudar, sair do percurso da rota estabelecida, e para muitas pessoas também é desconfortável o fato de, às vezes, você não entender o porquê daquele material ser do jeito que é, né? Então, é importante a gente entender, né? A educação no nosso país atualmente, já há algumas décadas, ela preconiza a ideia de formar indivíduos que pensem, que raciocinem, que reflitam, que analisem. E isso passa por nós, né? Por cada um de nós, não só por alunos, mas por professores, né? Tem isso também, né, Gisele? Os alunos não estão todos no mesmo nível de conhecimento, as pessoas têm variações, né? Então, é importante a gente entender as questões que o documento traz para que a gente possa lidar com essa diversidade, né? Que a base traz, que os currículos estaduais eles trazem, né? Eu vou falar um pouco do currículo paulista, porque é do meu lugar de fala, né, de onde eu estou, mas eu estava até pesquisando um pouco antes, né, e em outros lugares, né, em todos os estados brasileiros, houve esse ajuste dos currículos à base curricular. Por quê? Porque aqui eu inclusive extraí da apresentação do documento, ela já nas primeiras linhas ali, nas primeiras páginas, já vai contar para o que veio, né? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, ela estabelece normas, ela não sugere, ela não traz parâmetros, ela não traz orientações apenas, ela traz normas que definem o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, né? Isso vale para todo mundo, da educação infantil até o ensino médio na rede pública e privada, todos têm que seguir, né? Isso desde 2017, quando saiu a primeira versão, que foi para a educação infantil e ensino fundamental. Depois, em 2018, houve o acréscimo para o ensino médio, né? E aí, seguindo aqui na minha leitura meio que analítica, né? De modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, né? Então, esse documento, apesar de ter sido finalizado em 2018, né, a versão final, é um documento bastante controverso por várias questões, mas é o que nós temos hoje, né? Ninguém aqui vai conseguir, porque eu não gosto, eu acho feio, eu acho legal, eu acho bonito, eu acho qualquer coisa, a gente pode achar o que quiser, mas o importante é entender no que ela impacta o que nós estamos fazendo, os concursos que nós temos, o material que nós vamos receber, onde nós vamos trabalhar e as formas como querem que nós trabalhemos, né? Mesmo na rede particular acontece o mesmo tipo de movimento, né? Talvez a rede particular se organize mais rápido, mas utiliza o mesmo documento como base, né? Que a Gisele fez um outro comentário, né, de que os materiais pré-estabelecidos às vezes atrapalham, desmotivam. Tem essas também, né? Tudo na vida, eu acredito, tem dois lados, nada é perfeito, né? Ajuda por um lado, atrapalha por outro. Então, eu vou fazer, assim, uma overview, né, como a gente tem aqui um público bastante variado. É um print screen da própria base, né, mostrando aqui a ideia de competências gerais da educação básica. A gente vai falar desse conceito de competências que está no documento todo,
né? E aqui tem coloridinho, né, todas as etapas, né, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né, dividido ali por, né, no caso da educação infantil, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiência, existe toda uma nomenclatura nova em todas as áreas que vai surgir, que vai ganhar força e corpo a partir da base nacional, né? Então, falando ali sobre as questões, né, dos bebês, crianças, né, de acordo com a faixa etária, os objetivos de aprendizagem da educação infantil. Nosso foco maior, né, pensando na língua estrangeira, é o ensino fundamental e o ensino médio, né? Está em azul ali o ensino fundamental, áreas do conhecimento, competências, componentes curriculares e competências por componentes, né? Então, na educação, no ensino fundamental, a base não mexeu em muita coisa, né? Então, a organização por áreas de conhecimento, então, áreas das linguagens e tecnologias, né? Que é onde nós estamos, né? A língua portuguesa, língua inglesa, acho que tem até aqui um pouquinho mais para frente, deixa eu pegar aqui. Isso aqui. Aqui dá para a gente ver melhor, né? No ensino fundamental, né? Então, nós temos aqui a divisão em áreas, né? Nós estamos na área das linguagens, língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa, né? Então, o conceito de linguagens, primeiro, ele ultrapassa a ideia de a linguagem escrita, né? Ela vai para o semiótico, né? Falando de artes, né? A linguagem das artes, a linguagem corporal. Tem aqui um primeiro nó, que é a ideia da educação física, porque a área da educação física é uma área meio híbrida, né? Que a gente está falando de linguagem corporal, mas a educação física também se envolve questões relacionadas às ciências, né? Às vezes até a área da matemática ali tem alguma coisa que tem relação, né? Mas, enfim, foi inserida ali na área das linguagens, né? A área da matemática, das ciências da natureza, né? Física, biologia, química, né? Esse grupo fica ali na área das ciências da natureza, as ciências humanas, onde estão geografia e história, e ensino religioso, que é previsto, né? Não necessariamente existente nas diversas redes, mas tem essa sub-área, né? Só voltando aqui um slide, eu vou comentar depois brevemente, o grande nó, né, digamos assim, um dos primeiros nós que vai acontecer com a instituição da BNCC é com relação ao ensino médio, porque enquanto no ensino fundamental essa divisão de áreas do conhecimento, ela permanece, né? Vai ter ali os componentes curriculares são as disciplinas, né? Então, dentro de cada área, nós vimos ali a área das linguagens, língua portuguesa, língua inglesa, são componentes curriculares, né? E tem as suas competências também específicas. Ali embaixo, né, fala de anos finais do ensino fundamental, que seria o fundamental aqui em São Paulo, né? A gente chama de Fundamental 1, a BNCC, como os próprios PCNs, né, que é um documento anterior, falavam de anos iniciais, que é o nosso Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e depois os anos finais do 6º ao 9º, né? E vocês estão vendo que aqui embaixo, no azul, parece que tem ali unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades com setinhas para a direita. E não é um alinhamento perfeito entre os anos iniciais e anos finais e esses outros conteúdos, essas unidades temáticas e objetos de conhecimento. Eles parecem que estão numa outra organização, né? Um está do lado do outro, anos finais e anos iniciais, e depois os outros 3, eles estão ali meio fundidos, né? Por conta justamente da ideia de que os conhecimentos, os objetos de conhecimento, eles perpassam, eles começam nos anos iniciais, mas não acabam ali. Eles vão continuar, se aprofundar
nos anos finais, né? Então, não significa que o aluno vai estudar de primeiro a quinto ano, alguns conteúdos, acabar esses conteúdos e depois começar outros conteúdos diferentes nos anos finais. Na verdade, vai haver um aprofundamento. A ideia é de aprofundamento, isso vale para a língua portuguesa, para a língua inglesa, para a matemática, para tudo, né? Ali a Kelly fez um outro comentário de que gosta de consultar o material da educação infantil para orientar as experiências. É extremamente importante, a gente pode não concordar, não significa que é uma bíblia, tá? A BNCC não é uma bíblia, né? Como dizia uma professora minha, se você quer uma experiência religiosa na educação, você está procurando no lugar errado, né? Porque aqui a educação é para outra coisa, tá? Então, é importante a gente consultar os materiais que nós temos, mesmo que nós discordemos deles, porque até na discordância, às vezes, eles trazem informações que são úteis e importantes para desenvolvermos as nossas práticas, né? E alicerçar o que a gente quer fazer. Como a Kelly disse, orientar as experiências, né? Você olha e fala, isso daqui é bacana, isso daqui é legal, isso daqui é importante, eu consigo fazer com os meus alunos. Isso daqui não dá para os meus alunos, para a dinâmica que eu tenho na escola onde eu trabalho, não funciona, né? Como a Gisele tinha falado, tem níveis diferentes de alunos em regiões diferentes, às vezes numa mesma cidade, pegar aqui São Paulo como referência, né, que é uma cidade gigantesca, na própria cidade de São Paulo, não estou falando nem de estado, nós temos diferenças dentro da mesma região da cidade. Então, na Zona Leste, onde eu moro, onde a Gisele mora, se nós pegarmos áreas diferentes da mesma região, nós podemos ter situações distintas. Então, entender o documento, entender aquilo que corresponde à nossa realidade é importante, né? Porque senão você lê e fala, isso não serve, é uma porcaria, né? Não vou jogar fora. Não é que é uma porcaria, você vai jogar fora. Talvez aquilo que está sendo dito ali não corresponda à sua realidade, tem que ter uma adaptação. Para eu adaptar qualquer coisa, eu tenho que saber o que aquilo é na essência, para, a partir daí, fazer os ajustes que forem necessários. Se eu não tiver isso, não funciona, não rola, né? Então, no fundamental, a coisa é mais ou menos como sempre foi, entre aspas. Mas no ensino médio, a coisa realmente ficou muito diferente, e ainda hoje, pegando quando nós estamos, no dia 13 de junho de 2023, a concepção do ensino médio o novo ensino médio, né, que até o ano passado tinha sido instituído, esse ano já está congelado, né? O novo ensino médio está no freezer, as instituições, as escolas que implementaram alguma parte dele estão usando do jeito que implementaram. Quem não implementou está aguardando, porque ainda tem muita coisa que precisa ser resolvida, né, com relação ao ensino médio, porque foi o nível de ensino da educação básica que mais sofreu modificações nessa configuração da BNCC. Só para a gente ter uma ideia, né, olhando aqui, se a gente olhar na parte do ensino médio, tem ali áreas do conhecimento, né, igual no fundamental, competências por área, né, então a área das linguagens, da matemática, das ciências, né, tem. E depois, no lugar de componentes curriculares, tem aqui, pequenininho, língua portuguesa e matemática. E só. Ué, cadê língua inglesa, física, química, biologia? Cadê esse povo? Então, a ideia, né, do ensino médio, principalmente, é dar esse espaço, né, por uma questão de legislação anterior, inclusive, às áreas, aos componentes de língua portuguesa e matemática, e a proposta, pelo menos inicial,
da BNCC para o ensino médio é que exista uma conversa muito mais interdisciplinar os componentes curriculares no ensino médio, pelo menos aqui em São Paulo. Se a Silvana tiver alguma informação sobre como funciona na Bahia atualmente essa questão, aqui em São Paulo as escolas têm as disciplinas, os componentes curriculares em separado, mas existe uma proposta de cada vez mais fazer uma amálgama dessas várias áreas para que elas trabalhem colaborativamente, né? Então, aqui são um dos nós da BNCC com relação ao ensino médio. Deixa eu ver aqui que a Kelly fez um outro comentário também, eu vou lendo, porque senão depois escapa, né? E a gente não vê os comentários que vocês colocam que são importantes. O currículo da cidade de São Paulo fala da importância de observar os territórios das escolas e fazer as relações entre a BNCC, os documentos da prefeitura e outros documentos internacionais como os ODS, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E é isso mesmo, né? E esse movimento que a Prefeitura de São Paulo fez com relação a essa articulação de vários documentos é a mesma articulação que o Currículo Paulista aqui do Estado de São Paulo também fez. Outros documentos dos estados da Bahia, de Minas, do Sul, do Norte, né? Todos eles, em todos os estados da federação, houve essa articulação. Depois, Silvana, você comenta com a gente, à medida que você estiver se familiarizando, tal, o que você perceber que difere, porque principalmente alguns estados do Nordeste, eu estou comentando isso, e o Amazonas, por incrível que pareça, né, por mais estranho que possa parecer, estão muito adiantados com relação à articulação das regras estabelecidas pela BNCC, né? Tanto que aqui no estado de São Paulo, durante o período da pandemia, né, quando todo mundo ficou afastado, o material que serviu de base para o centro de mídias, né, para aquelas aulas remotas que aconteceram, muito material veio do Amazonas, né? Nós recebemos aqui em São Paulo material que eles já estavam muito adiantados na produção de conteúdo digital e, assim, shame on us, né? Vergonha para nós, né? Ganhamos ali dinheiro, tal, estado mais rico, mais uma bagunça. Oh, meu Deus, está gravando isso. Depois eu vou dizer que vocês entenderam mal, tá? Tô eu falando as coisas, tô eu falando mal do estado. Mas, enfim, então, tem essa grande questão aqui no ensino médio. Tá? Mas a gente não vai ficar se prendendo essencialmente a isso, porque tem outras coisas que eu queria comentar com vocês. Né? Então, tem essa divisão, né, essa articulação dos vários níveis dentro da BNCC, e um conceito muito importante dentro desse documento, e que vai alicerçar todos os outros documentos estaduais e municipais aqui no nosso país, é o conceito de educação integral. A gente ouve muito falar disso, e quando fala-se de educação integral, a gente não está falando, a BNCC não está falando de tempo na escola, né? Não é a educação integral, é o aluno entrar às 8, sair às 5, como se estivesse numa fábrica. Não é isso. O conceito de educação integral é um desenvolvimento que envolva tanto o cognitivo, né, o conhecimento cognitivo. Então, as linguagens, está aqui à direita, né? Linguagens, a memória, a criatividade, que é o que sempre, digamos assim, o conceito de educação, de escola, preconizou esse desenvolvimento da cognição, do conhecimento formal, mas também, e aqui está a diferença de
uma formação que envolva o desenvolvimento social e emocional, por isso socioemocional do aluno, envolvendo o quê? O autoconhecimento, conhecimento a respeito de si mesmo, do seu lugar no mundo, da sua significância, do seu espaço, a sua consciência, a consciência social, de onde ele está e de onde os outros estão, né? E tomada de decisões. Então, a gente tem aqui tudo que vai envolver depois a questão das habilidades, né? Que todo mundo fica ali meio perdido com aquela história das habilidades, a gente vai ver um pouquinho a respeito disso também. Envolve esses dois grandes grupos, o desenvolvimento socioemocional aliado ao desenvolvimento cognitivo. Isso é o conceito de educação integral da BNCC. E a partir dele que todas as coisas irão se desenvolver, né? Seguindo aqui, uma outra, deixa eu só tirar aqui do que está no alto, atrapalha a leitura aqui do slide, né? Um outro conceito muito importante presente na BNCC é o conceito de competência. Provavelmente aqui quem estudou, fez a sua licenciatura há mais tempo, alguma coisa assim, há uns 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, talvez a gente tenha visto o conceito de competência com uma outra concepção, né? A competência, muitas vezes, em alguns momentos da história da educação, ela esteve em relação com o saber realizar algo, saber reproduzir algo, né? Um conhecimento apenas em nível cognitivo, mas como a gente viu agora há pouco, na BNCC, o contexto de aprendizagem ou de competência vai muito além do cognitivo, envolve o social e envolve o emocional. E quando a gente fala disso, o documento fala especificamente do aluno, mas eu acredito, né, não está escrito lá, mas não para mim não faz sentido discutir isso a nível de aluno sem antes pensar no nível do professor ou da própria escola, né? O conceito de escola que aprende, né? De escola aprendente, que a gente já deve ter ouvido por aí em outros momentos, né? Porque não dá para você querer formar ou contribuir para um aluno que seja competente, conforme a gente vai ver agora, se você mesmo não passar por esse processo, né? A ideia de que o professor é o primeiro que aprende. Então, se é o primeiro que aprende, a gente também precisa desenvolver em cada um de nós essas 3 dimensões de competência, que eu acredito que são extremamente importantes. Só fazendo esse caminho é que a gente consegue conduzir os nossos alunos pelo mesmo caminho, não é? A gente não dá para você ensinar sobre o que não faz sentido para você, né? Voltamos à questão do começo do nosso encontro, né? Então, quais são as dimensões de competência, o que significa competência na BNCC? Envolve o saber, né, o conhecimento cognitivo, o desenvolvimento cognitivo, ou seja, as teorias, os conceitos, métodos, processos, políticas, procedimentos, regras, enfim, de cada área, nós temos ali itens diferentes que envolvem um conhecimento de saber, de entender as coisas, né? Aquele que você vai lá, que a gente às vezes chama de um conhecimento enciclopédico, né? Que você pega um livro, vai no site, faz uma busca e aprende, sabe a respeito de alguma coisa. Além desse nível, né, que é mais explícito, né? Então você não sabia, passou a saber. Nós temos ali o saber fazer, né, que tem um pouco pegando as teorias de ensino de língua estrangeira, né,
é a ideia do communicative approach, né, das abordagens comunicativas, né, não é apenas entender a respeito da língua, saber o que é um simple present, saber o que é um verbo de ligação, saber o que é uma preposição, estou pegando de algumas das nossas áreas de linguagem, né, do português, do inglês. Mas o que eu faço com isso? Né? É saber usar os conhecimentos para produzir resultados de valor, né? Resultados que sejam significativos, né? E aqui eu vou fazer acho que eu já fiz várias, né? Mas a minha primeira crítica formal à BNCC, uma coisa que me causa muito incômodo nesse documento, é que ela não explicita as bases teóricas dela. Você vai lá na BNCC, nas 600 páginas que eles colocaram, eles não disponibilizaram as referências teóricas. Eu, particularmente, acho isso um crime, porque ninguém tirou essas 600 páginas da própria cabeça, por mais cabeças que estiveram presentes para organizar esse documento. Ela é fruto de décadas de trabalho, né? E essas vozes foram meio que silenciadas. No corpo do texto você encontra referências a documentos, mas eles não foram listados do jeito que a gente está acostumado a ver, né? Então, eu acho isso bem chato, bem feio, para não dizer outra coisa, né? Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque quando fala do saber fazer, pensando em teorias de aprendizagem, quando fala ali da capacidade de usar os conhecimentos para produzir resultados de valor, nós estamos falando, por exemplo, de teorias como das inteligências múltiplas, teorias da área cognitiva, né? Na semana passada, naquela apresentação que eu acabei fazendo com vocês, fazendo alguns comentários, né, sobre como nós vemos o processo de aprendizagem, como nós vemos o desenvolvimento da linguagem, nós falamos de algumas teorias que alicerçam essas visões, né? E ao falar do saber fazer, nós estamos falando de teorias que são da área do intelecto, do cognitivo, né? Que estão ali na área da psicologia, na área da pedagogia, da metodologia de ensino, né? Porque não é apenas para produzir conhecimento, não é para reproduzir conhecimentos, né? Então, a ideia de o que você aprende não é apenas para você mostrar um resultado, assim, que nem prova, sabe? Você estuda para a prova, e faz a prova, vai bem, tira 10. Porque, às vezes, você decorou, você memorizou algum conceito. Eu, em matemática, era desse jeito. Eu decorava para fazer a prova. Acabou a prova, passava uma nuvem na minha cabeça e levava todo o conhecimento, não ficava nada. Quer dizer, não tinha resultado de valor naquilo que eu tinha, entre aspas, aprendido. Não era aprendizagem, né? Então, não é esse saber fazer que a BNCC está falando. É produzir um resultado de valor, é saber aplicar aquilo que você aprendeu na teoria. E, além disso, né, tem um outro nível de conhecimento, que é o saber ser, é o saber relacional e comportamental, reações e equilíbrio emocional. E aí você fala assim, nossa, mas para que a gente precisa disso na escola? Para que eu preciso? Qual a relação do ter equilíbrio emocional com o aprendizado? E tem toda a relação, não é? Tem toda a relação. Nós aprendemos melhor quando nós conseguimos nos equilibrar. Quantas vezes aqui a gente comentou, né, no outro módulo de língua portuguesa, o quanto a nossa postura diante do conhecimento, ela pode ser positiva ou negativa. Quanto o que você diz
pode te ajudar a conquistar algo ou você ficar aquém do seu próprio valor, né? Se você vai fazer uma prova e vai com medo, ou o oposto também acontece, né? Quando você vai fazer algo e você acha fácil demais, né? Óbvio demais, às vezes você erra porque você deixa de prestar atenção. Então, as duas coisas são ruins. Você se sentir inferior e você se sentir superior. E esses são saberes do ser. Né? É o saber ser no mundo, é ter equilíbrio emocional para valorizar o que você sabe, valorizar o que o outro sabe, interagir de modo significativo com os outros, apesar das diferenças, apesar dos limites e assim por diante. Então, esse conjunto de saberes é que embasam o conceito de competência da BNCC, certo? Tudo bem, meninas? Eu acho bem interessante, né, essa parte. Eu acho que o conceito que é trazido nesse documento, esses conceitos teóricos, eles são muito importantes. Talvez nem todos sejam usados do jeito que deveriam. E a gente vai lendo o documento, você vai percebendo algumas incongruências. Mas o conceito essencial é muito interessante. E a partir dessa ideia, né, de competências, de conhecimento, de um aprendizado que seja global, né? Ai, que bom, né? A gente vai desmistificando, né, Silvana, algumas coisas. Tem partes muito legais. Tudo na vida, eu acredito que seja um híbrido. Não tem nada que seja 100% bom e nem 100% ruim. Às vezes, a diferença é a nossa compreensão daquilo. A gente acha ruim o que a gente não entende. É natural isso. Né? O gosta mais do que entende melhor. Eu, por exemplo, não gosto de matemática porque sou um zero à esquerda com matemática. Né? Não me manda fração, número pela metade, que eu confundo as contas. Né? Por isso que eu estou na área de linguagem. Né? Agora, a partir desses conceitos todos, o que a Base Nacional Comum Curricular fez? Eles criaram 10 competências gerais, são competências que se espera que os alunos conquistem, tá? A BNCC é um documento que tem o conceito de competência e de habilidade está voltado para o aluno. O que significa isso? Não é o que você vai ensinar, é o que o aluno precisa desenvolver enquanto aprendizagem dele. Tá? Isso parece meio que óbvio, mas faz muita diferença. Tá? Então, não é eu, você, que vamos ensinar qualquer conhecimento para o aluno. É o aluno que vai desenvolver o seu conhecimento a partir de ações que nós realizemos, tá? Então, muda-se o foco, né? A Gisele também ali é das minhas, né? A gente é um meio difícil com matemática, né? E aí, a BNCC estabeleceu essas 10 competências. Depois, se vocês não tiverem o documento, eu coloco lá no grupo para vocês, mas é também de fácil acesso, é só colocar no qualquer buscador, né, BNCC, arquivo, enfim. E aí você baixa esse material, mas eu coloco lá para vocês, porque aí vem a discriminação, né, de todas essas 10 competências, né, o conhecimento, e elas têm relação, conforme a gente vai ver, com aquele conceito de desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento sócio e emocional. Então, aqui, o conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, o senso estético, a comunicação, a argumentação, a cultura digital, a autogestão, o autoconhecimento e autocuidado, a empatia e cooperação e a autonomia. Então, conforme a gente consegue ver, essas competências gerais, elas englobam a ideia de desenvolvimento cognitivo, algumas dessas competências vão mais para o lado cognitivo, né, de aprendizado, de conhecimento formal,
e outras, né, envolvem as questões sociais e outras as questões emocionais, psicológicas e assim por diante. Então, é bem completo, né, nesse aspecto. Pois bem, seguindo um pouquinho mais, eu, só para ilustrar, deixei aqui para vocês verem a descrição, né, das três primeiras, né, as três primeiras competências que estão presentes na BNCC. Deixa eu só organizar aqui, que senão tem tanta coisa aberta aqui que eu não consigo ver. Deixa eu ler só a primeira aqui. Para a gente perceber algumas coisas, né? Eu queria chamar a atenção de vocês. Então, competências gerais. A primeira, né, que é o conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, para cada um daqueles itens, tem ali uma pequena descrição, como se fosse uma ementa, né? Ou um objetivo geral relacionado àquela competência que foi apresentada. Eu destaquei em amarelo alguns verbos, né? Porque eles, inclusive, ilustram essa ideia de que não é apenas conhecer, é saber fazer e é saber relacionar com o outro ou consigo mesmo esse conhecimento. Então, olhem só os verbos destacados na competência 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos. Então, tem valorizar, que é uma coisa pessoal, né? Eu dou valor a esse conhecimento. Eu sei utilizar o conhecimento. Só isso? Não. Para entender, que é um conhecimento um pouco mais passivo, novamente individual, e explicar ao outro, né? Não é entender só para mim, é poder passar essa informação adiante. Continuar aprendendo o conhecimento que é contínuo e colaborar. Então, em todos os 10 objetivos, nós temos essa articulação das várias facetas do conceito de competência. E isso, novamente, é voltado para o que se espera que o aluno realize. Só que, como eu disse antes, não dá para você querer que o aluno realize algo que você não sabe como realizar, né? Infelizmente, a gente está vendo, né? Atualmente eu estou com 2 alunas fazendo aula particular comigo que vão prestar concurso. E eu tenho percebido a dificuldade, né? E não é só com elas, é com muita gente, com outras pessoas com quem eu já conversei, de entender o que os vários entes federativos, né, o Estado, o município, eles querem do professor com relação a esses conceitos que a BNCC traz, porque, como nós falamos, todos os outros entes, né, o Estado, o município, ao solicitar um perfil profissional, eles estão levando isso em consideração. Então, o professor que vai ajudar esse aluno a valorizar e utilizar os conhecimentos, a entender, explicar a realidade, a continuar aprendendo, ele tem que ser uma pessoa que faça isso antes do aluno, que valorize e utilize os seus conhecimentos adquiridos, que entenda esses conhecimentos, que saiba explicá-los, que seja um professor aprendente, que continue se desenvolvendo, que tenha esse espírito de colaboração, quer dizer, é para o aluno, mas é primeiro para nós professores, por isso que eu acho que é importante a gente estudar esse documento. Mesmo que ao final você fale, não serve para mim, eu vou jogar fora, vou fazer escora para a minha porta, mas que você faça isso de modo consciente, né? Não é porque alguém disse que o colega falou que era uma porcaria ou que era muito legal, é porque você decidiu a partir da sua compreensão, né? Com relação aqui tem a gente vai passar, senão eu vou ultrapassar demais o nosso tempo, eu quero falar de uma outra coisa,
né? Aqui, como a ideia de competências gerais, né, da BNCC no ensino fundamental, também extraído do próprio documento, né, a gente consegue ver ali alguns comentários, o que significa competências específicas de área, o que significa as competências específicas do componente curricular, né, a articulação ali que a gente falou, eu acabei até antecipando, a relação entre o que você aprende, né, no ensino fundamental 1 ou nas séries iniciais, nos anos iniciais, e depois a complementação, o aprofundamento desses componentes nos anos finais, né? Vou deixar depois, eu vou colocar para vocês lá esses slides que eu estou mostrando aqui, depois eu deixo para vocês no grupo, tá bom? Eu queria mostrar, por isso que eu passei rápido pelo outro, o que acontece no caso da língua inglesa, né? Vai ter ali competências gerais, né? As 10 competências gerais da BNCC, que vão envolver todos os níveis, da educação infantil ao ensino médio, e depois tem um subtópico de competências específicas por áreas, né? Sempre voltadas para o ensino fundamental. O ensino médio não tem essa especificação de competências, tá? É um outro problema, né? O ensino médio vai beber nas fontes do fundamental, tá? Com uma ideia de aprofundamento. Mas no caso do inglês, para o ensino fundamental, pensando em competências específicas, são 6 competências específicas que são desenhadas a partir dessas competências principais, dessas competências gerais, e que seguem a mesma toada. Elas têm ali a mesma proposta de o desenvolvimento de um conhecimento que seja integral, que seja amplo, né? Só para ilustrar, ali número 1, identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Então, aqui, o objetivo, ou a competência 1 para a língua inglesa no ensino fundamental, de acordo com a BNCC, observem que ela é um híbrido entre o cognitivo e o socio-interacional, né? Porque ali é identificar o seu lugar, então você se compreender no mundo e também compreender o lugar do outro, em um mundo que é já descrito como, não é bilíngue, é plurilíngue, né? Eu tenho interesse também em trazer para vocês o conceito de educação bilíngue. Na verdade, a gente fala já de educação, tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação, dependendo só de ser homologada, né, que fala que é uma resolução para educação plurilingüe no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que já está aprovada pelo Congresso Federal desde 2020, aguardando a homologação, né? Então, por isso que tem muita gente aí, principalmente nas escolas particulares ao redor do país, já desenvolvendo estratégias de ensino plurilingüe ou ensino bilíngue, porque é uma normativa, assim como a BNCC, que é para o Brasil todo, e não apenas para as escolas particulares. Isso pode trazer para nós, professores de inglês, ou professores de outros idiomas, né, idiomas de fronteira, né, o espanhol, Libras, muita coisa, né? Tem muita modificação possível aí na trabalho, enfim, né? Demandas também. E repare que aqui nessa competência 1 já fala de mundo plurilingüe, né? Da identificação e da percepção, de entender que nós não vivemos num mundo que seja de uma única língua, né? Na nossa família, nós já temos esse universo, né? Que é plurilingüe e multicultural.
E não é só para identificar, é para refletir, e não é só refletir, é refletir criticamente. Então, não é refletir como um espelho, que só vê a própria imagem, mas que analisa, que percebe que as diferenças, a variedade, traz demandas específicas, né? E que isso envolva o quê? A aprendizagem da língua inglesa, contribuindo para a inserção dos sujeitos nesse mundo, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho, né? Aí tem um conceito que não está presente explicitamente aqui, mas que é o conceito de inglês como língua franca. Por quê? Quando se fala da aprendizagem da língua inglesa contribuindo para a inserção desses sujeitos no mundo globalizado, isso significa que eu e você, acho que todo mundo aqui, nós aprendemos inglês e nós não somos falantes nativos de inglês, a gente aprendeu como uma segunda língua. E a gente usa o inglês, então eu sou uma brasileira falando inglês e às vezes me comunicando com um japonês, que também aprendeu inglês como uma segunda língua. O inglês é a nossa língua estrangeira, mas é a língua de comunicação. Esse é, bem grosseiramente, o conceito de língua franca, né? A língua que a gente usa, que não é a nossa, mas que acaba se tornando uma língua importante para o trabalho, para a vida social, para os negócios e assim por diante, né? Tudo bem, meninas? E aí tem 6 outras competências, ou melhor, 5 outras, né? Eu só fiz um print screen dessas 2 para vocês terem uma ideia de que o específico na BNCC segue o mesmo conceito do geral. E aí é uma parte que todo mundo fica com dúvida quando vê e fala, Jesus Cristo, o que é isso? Né? Que são as unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Né? Partindo dessa ideia de que você quer o governo, né? O nosso governo federal, já de algum tempo, né? O Ministério da Educação, junto com os governos estaduais, municipais e assim por diante, né, utilizam desde algum tempo aí, oficialmente desde a homologação da BNCC, antes já havia alguma coisa parecida, né, em alguns estados, o conceito de habilidades, né, o que você quer especificamente, porque as competências, elas são gerais, elas são amplas, elas são macro, né, então valem para toda a educação básica, né, as competências gerais, e depois as específicas por área também valem para, por exemplo, o inglês, em que séries a língua inglesa é utilizada como um componente curricular. No Fundamental 2, no ensino médio. Em alguns estados também existe inglês no Fundamental 1. Né? Então, isso é amplo, ainda que a gente vai diminuindo um pouco, ainda é bastante amplo. Quando se fala de habilidades, nós estamos pensando agora de uma forma um pouco mais específica, né? Então, eles codificaram, e aí na educação infantil tem a sua codificação, cada disciplina tem a sua codificação. Eu trouxe alguns exemplos das habilidades para a língua inglesa. Então, o que significa esse EF? EF significa ensino fundamental, isso é BNCC, tá? Então, aqui em São Paulo a gente usa desse jeito, na Bahia também usa, no Mato Grosso também usa, no Rio Grande do Sul também usa, todo mundo usa igual, rede pública ou particular, né? Então, EF significa ensino fundamental. 06, sexto ano, ou seja, Fundamental 2. Então, o 06 aqui indica qual é o ano, qual a série, a antiga série, né? LI é língua inglesa. 01 é o número da habilidade, né? Então, é um jeito da BNCC dizer assim, o que é que a gente quer que o aluno aprenda no sexto ano em língua inglesa no ensino fundamental. O número final, 01, 02, 03, a ordem é porque precisa ter ali
uma certa organização, mas não significa que a habilidade 01 precisa ser a primeira a ser ensinada. Pode ter uma reorganização. E alguns estados, né, como o estado de São Paulo, inclusive no currículo paulista, eles vão falar assim, que em alguns casos optou-se por modificar um pouquinho a habilidade, desmembrar alguma coisa, colocar com outra numeração, e aí eles usam uma codificação variante, mas essencialmente é a mesma habilidade. Então, aqui, a habilidade 01 para o 6º ano em língua inglesa no ensino fundamental diz o quê? O aluno, né, pensando sempre que é voltado para a aprendizagem, ele precisa aprender a interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. Aí você fala assim, oh, meu Deus do céu, eu queria saber qual era o conteúdo, onde está aqui. Ele vai aprender o verbo to be, vai aprender a forma afirmativa, negativa, interrogativa, vai aprender sobre os adjetivos, sobre o simple present. Cadê isso daqui? Pois é, não tem. Por quê? A ideia é falar do que o aluno... Lembra que eu falei que a diferença entre um currículo centrado na habilidade, que descreve o que o aluno deve aprender, ele é diferente de uma proposta centrada no ensino? Se fosse no ensino, eu diria assim, né? O professor deve ensinar o verbo to be. Agora, o professor ensina o verbo to be, só que o que o aluno vai realizar com isso? Ele vai usar isso daqui, ele tem que transformar esse conhecimento em alguma coisa significativa. Por conta disso, as habilidades descritas na BNCC, elas não falam de conteúdos. Somos nós, os professores, que devemos entender que conteúdos curriculares vão ser úteis para realizar essas habilidades. Então, vamos pensar aqui, interagir em situações de intercâmbio oral. Primeiro, essa é uma habilidade de oralidade, não é? Que fala de situações de intercâmbio oral. Então, é para conversar. Demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. Então, é interação, demonstrando iniciativa, ou seja, que tipo de interação em língua inglesa a gente poderia pensar que seria uma exemplificação dessa interação de intercâmbio oral? E é a habilidade número 1, então, e é 6º ano. Então, o que seria a primeira coisa que um aluno deveria aprender para que ele pudesse interagir em situações de troca, de conversa, de oralidade, para utilizar a língua inglesa? Então, primeira coisa que você tem que aprender. Hi, hello, my name is Sandra. And you? And your name? What's your name? I'm a student. Estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou demonstrando iniciativa para utilizar a língua. Para eu demonstrar iniciativa para utilizar a língua, eu preciso de um mínimo de elementos linguísticos que são as chamadas, lembram das chamadas presentations? Presenting yourself in English. Então, o aluno não vai saber, às vezes acho que hoje em dia eles até sabem até mais que isso. Né? Mas o primeiro momento de contato com a língua, para você conversar com o outro, você tem que se apresentar, um mínimo, né? Falar, I'm Sandra, and you? Né? Eu estou usando o que em termos de linguísticos? Eu estou usando, por exemplo, o verbo to be, né? O famoso verbo to be, né? Como antigamente falavam. I am, ao invés de fazer aquele exercício formal, né? Forma do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is. Não usa-se mais isso, né? Faz décadas que a gente não usa mais desse jeito. Mas a gente vai criar o quê? Uma situação
né, de comunicação, em que os alunos, ou todos nós, possamos nos apresentar, né? Seria como se fosse a aula 1, né? Que tem por objetivo o quê? Criar uma situação de interação oral para utilizar a língua inglesa. E não tem como fazer isso sem a gente, no mínimo, criar algum tipo de apresentação. E isso vai acontecendo com todas as habilidades, né? Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade, né? O que é isso, né? Habilidade 2, né? Também para o 6º ano. Agora já envolve o quê? Perguntas e respostas. Eu quero saber o quê? Coletar informações, né? Is this your father? Who is your mother? Are they your friends? Então, o que a gente está fazendo aqui? Criando perguntas e respostas. Estão percebendo, né? E aí falando um pouco mais, de um modo mais técnico, né? Falando para professores e professoras, estão vendo que essas primeiras habilidades, elas envolvem o uso do verbo to be. Porque para eu me apresentar, eu uso o verbo to be. I am Sandra. I'm a student. I'm a teacher. Para eu fazer uma pergunta a respeito de um familiar, who is your father? What's your name? Enfim, a gente também usa o verbo to be. E a gente vai brincar com ele na forma interrogativa, na forma afirmativa, observando na prática as inversões, né, aquelas coisas todas, as marcas, né, da interrogativa. Quer dizer, eu vejo que nas primeiras habilidades, eu preciso desse verbo, desse tempo verbal, do presente, de um verbo de ligação, que é o verbo, talvez assim, mais utilizado na língua inglesa. Então, a BNCC e os outros currículos e as outras orientações curriculares que surgem a partir dela, elas não trazem a receitinha de bolo pronta. Eles trazem as habilidades que se solicita que os alunos desenvolvam e cabe aos professores entender essas habilidades e entender que conteúdo curricular vai entrar em cada uma delas. Esse é o grande nó, né? Porque a gente às vezes está acostumado, algumas escolas particulares fazem isso, montam inclusive uma terceira linha, né? E colocam assim, qual que é o componente curricular? Verbo to be, forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa, sintaxe do inglês, sujeito, verbo, complemento e assim por diante, né? Mas a BNCC não traz. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Só para finalizar, aqui está a explicação, né, um pouco mais detalhada sobre a organização do ensino médio. Eu queria só mostrar para vocês como que aparece essa codificação no ensino médio, que é diferente do fundamental, né? Primeira coisa, né, que a gente tem aqui de diferente. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, só para ficar mais fácil. EM, ou seja, ensino médio. Primeira diferença. Lembram que no fundamental aparecia aqui 06, 07, indicando qual que é o ano, né? No ensino médio, ele vai colocar normalmente 1, 3, 2, 3. Por quê? A ideia é que esse conteúdo ele possa ser utilizado, nesse caso aqui, nesse exemplo, do primeiro ao 3º ano do médio, ou seja, não tem uma série específica. 1, 3 significa que essa competência, essa habilidade, ela pode ser utilizada em qualquer uma das 3 séries do médio. Se fosse 2, 3, seria a habilidade para ser utilizada no 2º ou 3º ano do médio, né? 1, 2, 1º ou 2º ano do médio. Deixa eu ver aqui que a Silvana fez uma pergunta. Pensando de maneira prática, eu poderia colocar a unidade temática
como sendo o tema contextualizado à realidade da turma, o objeto do conhecimento como sendo o conteúdo da disciplina e a habilidade como sendo o que seria explorado no conteúdo, o que se espera que aqueles estudantes aprendam com aquela aula ou sequência didática. Sim, você pode pensar dessa forma, sim. A única questão, né, vou tentar também ser bastante prática, Silvana. Essa organização que você fez, eu acho que é bem pontual mesmo. Né? Vou ilustrar, por exemplo, no concurso, né? O concurso aqui que o Estado de São Paulo estabeleceu, né? Que está rolando. Tem agora, nesse concurso, uma atividade que é a produção de um vídeo, que seria uma prova prática. Né? Os candidatos têm que fazer um vídeo, e aí eles têm que usar, o governo apresentou ali umas 5 habilidades, a pessoa escolhe uma dessas que foi listada por disciplina. Então, vamos lá, né? Pegando aqui o que a Silvana colocou para a gente. A unidade temática, né? Então, vamos pegar essa daqui, fingindo que é essa daqui, tá? Do ensino médio. Então, a pessoa tem lá ensino médio, né? Esse daqui é o público-alvo, de 1 a 3. A atividade pode ser realizada entre o 1º e o 3º ano do médio. LGG significa linguagem, né? E aqui no ensino médio tem uma distinção, que tem esse número aqui, é 103, na verdade são 2 coisas diferentes, né? Eu já vou voltar para aquilo que a Silvana comentou, vou fazer a minha ilustração, tá? Esse número aqui do ensino médio também tem uma distinção, vou até ler aqui embaixo porque o negócio é complexo, né? Que segundo esse critério, né? Então ali nesse exemplo, né, o código 1 é uma competência específica, a competência específica número 1, né? E o 03 é a terceira habilidade, quer dizer, eles fazem no ensino médio uma subdivisão, né? Então, tem uma competência específica, que aqui é identificada pelo primeiro número logo depois do código da área, né? Porque aqui não é código de disciplina, é código de área, tá? Então, LGG é linguagens e suas tecnologias. Então, pode ser língua portuguesa, língua inglesa, artes, educação física, linguagens em geral. Competência, então, específica número 1, e o último número, né, o último par de números é a habilidade, tá? Então tem uma subdivisão. A gente não tem que decorar nada disso, tá? É só para mostrar que tem uma codificação. Aí voltando aqui para o que a Silvana comentou, né, que eu achei que foi interessante. Então, o que os candidatos têm que fazer? Vou pegar aqui o comentário da Silvana. O tema é contextualizado. O tema, na verdade, esse tema da BNCC, ele é dado, né? Então, quando você fala que ele é a realidade da turma, talvez isso é o que você vai fazer com esse tema. Os temas, eles são macros, né? Então, eles são gerais. Você pode, sim, contextualizar esse tema à sua realidade. Tá? O documento não faz isso, mas você pode sim fazer, né? Que eu acho que é importante, né? Porque, na verdade, esses documentos, eles trazem ali, eles têm a BNCC, né? Ela tem a intenção de valer para todo o Brasil. Lembram que são saberes que são... que devem ser oferecidos a todos os estudantes no nosso país. Então, eles têm a ideia de ser gerais, né? Talvez, né, pensando aqui no que a Silvana comentou, essa unidade temática dentro da BNCC, dentro dos currículos estaduais, elas são esse tema, essa contextualização que não necessariamente é a da sua sala de aula,
mas é um saber geral, né, que você vai refinar para a sua realidade, que você vai adaptar à sua realidade, né? O objeto de conhecimento, sim, é a disciplina específica, e a habilidade, a gente pode usar a habilidade como um sinônimo de objetivo, mas é um objetivo centrado na aprendizagem, porque para a educação hoje em dia, né, pelo menos oficialmente, vamos falar de modo oficial, o objetivo é que você diga o que o aluno vai realizar com aquilo que você vai apresentar, e não o que você quer fazer. Então, eu não quero ensinar no 6º ano o verbo to be. Eu quero trazer para o aluno oportunidades em que ele possa usar essa forma verbal de modo significativa, para se apresentar, para apresentar sua família, para apresentar seus amigos e assim por diante. Não sei se eu fui clara. A Gisele acabou caindo, né? Que ela comentou há pouco que o vídeo de 5 a 7 minutos é pouquíssimo tempo. Depois a gente eu estou pensando em montar uma série de pequenos vídeos para falar a respeito dessa videoaula que está dando muita dor de cabeça, tá bom? Meninas, era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Só para ilustrar, né, para finalizar, eu já ultrapassei bastante o meu tempo, né, mas só para mostrar para vocês que os currículos estaduais, eles usam essa mesma referenciação, aqui é uma cópia do currículo paulista, né, e aí eu fiz uma verificação só das capas, né, de vários currículos ao longo do Brasil que também usam, né, que estão usando porque não é porque gostam, porque acham bonito, porque é lei. Né? Simples assim, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Desculpem ter ficado aqui tanto tempo falando com vocês, mas eu espero que... Tá, Gisele voltou. Espero que tenha sido útil, né? Deixa eu só esperar aqui, deixa eu ver se a Gisele aparece aqui de novo. Ela está se conectando. A ideia é eu acho que esses espaços, eles precisam ser usados de forma significativa. Então, a minha ideia de abrir esse espaço para conversar com vocês sobre BNCC e sobre outras questões relacionadas à educação, principalmente de língua inglesa, é ajudá-las, né? Quem está ali, como a Silvana comentou, que está se reapropriando, né, dessas questões, dessa documentação nesse novo trabalho, para quem está entrando, ingressando, querendo ingressar na carreira do magistério público, principalmente através de concursos, né, e para quem simplesmente ama a educação e quer saber o que está acontecendo, eu acho que a ideia é trazer assuntos que possam ser importantes para todas nós. Se tiverem qualquer sugestão, solicitação, entrem em contato comigo, a gente vai organizando, tá bom? Obrigada pelo tempo de vocês, acho que a Gisele não conseguiu, está com problema de conexão. Qualquer dúvida, podem perguntar e a gente se vê na próxima semana, tá bom, meninas? Obrigada, have a good evening, see you, bye. Boa noite para vocês. Até mais.